Disciplina. Você tem? Você considera-se uma pessoa disciplinada? O que é disciplina? Você saberia responder essa pergunta? Tudo bem com você? Meu nome é Kátia Rovena. Esse aqui é o canal Maturidade Plena, que traz conteúdos para melhorar a qualidade de vida de pessoas com mais de 40, 50, 60, pessoas maduras como você e eu. E hoje a gente vai falar sobre disciplina, um assunto que eu acho fascinante, sobretudo lidando com pessoas há mais de 30 anos que buscam fundamentalmente disciplina para mudar as suas vidas. Primeiro, a gente precisa compreender o que é disciplina. Disciplina é a obediência a uma regra ou uma norma que pode ser aplicado tanto na individualidade quanto na coletividade. Se a gente for trazer essa disciplina para um estilo de vida saudável, por exemplo, a gente vai ver que existem vários comportamentos e atitudes que a gente precisa alterar e cumprir para conseguir obter essa disciplina em nosso dia a dia, para que a gente consiga resultados eficientes na mudança de vida. Por exemplo, para se alimentar melhor, para dormir bem, para se exercitar, para ter um estilo de vida realmente que seja mais saudável. E aí, você consegue exercitar essa disciplina em seu dia a dia? Eu quero refletir com você sobre alguns pontos que eu considero fundamentais para a gente conseguir estabelecer essa disciplina e eu vou partir do ponto que eu considero principal para todos os raciocínios, que é a palavra de Deus, claro. Eu vou trazer um versículo para compartilhar com você e eu vou raciocinar, convidar você para raciocinar comigo, para refletir comigo em 3 pontos que podem ajudar nessa mudança e nessa adoção de um estilo de vida com mais disciplina para você ter mais qualidade em seu dia a dia. O último desses pontos, na verdade, que vai ser um quarto ponto extra, ele vai fazer a diferença. Por isso você precisa assistir esse vídeo até o final. Já vai mostrar a sua disciplina aí. O versículo que eu vou trazer para você está lá no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, e o verso é o 3. Ele é bem pequenininho, mas a palavra de Deus é tão rica que a partir de um pequeno versículo a gente pode elaborar um artigo científico. Acredite. Diz assim: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Não importa se você é cristã ou cristão, nós temos homens aí também fazendo parte do canal, eu acho muito legal isso, homens buscando mais qualidade de vida, mas mesmo se você não for uma pessoa cristã, essa palavra vai fazer toda a diferença e vai fazer todo o sentido para você depois dessa reflexão que a gente vai fazer juntos. Eu tenho certeza disso. O primeiro ponto que eu quero convidar você para refletir é que nesse momento da criação do mundo, segundo os princípios que nós cremos na Bíblia, como palavra de Deus, então, quando Deus foi criar todas as coisas, a palavra dele nos diz no início do Gênesis que a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o espírito dele pairava sobre a face das águas. O espírito dele se movia ali. Então, naquele momento, nós cremos, como crentes em Jesus Cristo, que
estavam reunidos naquele momento, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque o Deus Criador tinha o seu espírito se movendo sobre a face das águas e o verbo que ele usou para criar e trazer as coisas à existência, chamar à existência aquelas coisas que não existiam, o verbo era o próprio Jesus Cristo, porque a palavra diz que Jesus Cristo é o verbo de Deus. Portanto, ele estava ali reunido na Trindade, como nós cremos, para criar todas as coisas. E a primeira coisa que ele fez para começar a criar foi justamente chamar a luz. Olha que coisa maravilhosa a sabedoria que Deus nos transmite nessa atitude de iluminar o caos para só então começar a criar. Se a gente for trazer esse exemplo incomparável do Deus soberano, aquele que tem poder de criar tudo, de ver no escuro, de ver no futuro, no passado, no presente, ele jogou luz no caos. Quem somos nós para não jogar luz no nosso caos? Quando a gente quiser implementar a disciplina em nossa vida, a primeira coisa que a gente precisa fazer para desenvolver essa disciplina é jogar luz naquilo que está desordenado. Qual é o ponto da sua vida que precisa ser disciplinado? Qual é a parte exatamente que você precisa enxergar para poder implementar atitudes mais disciplinadas em sua vida? Eu compartilhei há pouco tempo um vídeo falando sobre o apóstolo Paulo. Eu até falei que o Paulo era coach. Eu trouxe uma palavra lá em Filipenses, depois você dá uma olhadinha no primeiro vídeo que eu compartilhei nessa série que diz: mude sua vida em 2024. Mude de vida em 2024. E aí o primeiro ponto que o Paulo traz é o reconhecimento daquela condição que ele está, que não o agrada. Da mesma forma, nós fazemos quando nós jogamos luz nas situações que nos desagradam. Nós precisamos iluminar aquela situação para que a gente tenha clareza realmente no que precisa de mudança. Por exemplo, suponhamos que você esteja sedentária ou sedentário, né? Que você esteja com os hábitos todos desordenados, você não está se exercitando, você está dormindo na hora que você quer. Tem dia que você dorme 10 horas, tem dia que você dorme 11, tem dia que dorme meia-noite, 1 hora da manhã. Acorda atrasada, atrasado, se alimenta na hora que dá. Então, você precisa ter clareza de todos esses pontos. Quando eu vou atender as alunas, os alunos, as pessoas que eu atendo em consultoria para a qualidade de vida, a primeira coisa que eu preciso fazer nessa conversa é pedir que essa pessoa me conte a realidade que ela está vivendo agora. Quais são as dificuldades que ela está tendo? Como é o dia a dia dela? Qual é a rotina? Eu preciso ter clareza desses hábitos para eu saber exatamente onde eu vou intervir. Então, a partir dali, dessa luz que a gente joga nesse cenário que está caótico, mas para a gente mudar esse cenário, a gente precisa enxergar esse cenário, a gente precisa jogar luz nesse cenário, para a gente ter um panorama, o que a gente chama de estado da arte. Eu preciso ter ali disponível para eu enxergar
aqueles pontos que precisam de melhoria. Porque se ficar algo escuro, escondido, não há como mudar. E muitas vezes esse é o momento mais difícil. Por quê? Porque a gente vai se deparar com tudo aquilo sobre o qual a gente perdeu o controle totalmente. E é muito chato. É muito chato a gente reconhecer que a gente deixou as coisas ficarem em tal ponto que tudo virou um caos na nossa vida. Mas, por mais difícil que seja, se a gente não tiver essa atitude de iluminar aquele cenário, a gente não vai conseguir desenvolver essa disciplina, porque a gente não sabe nem o porquê, para quê e onde é que essa disciplina precisa realmente ser implementada para que haja uma mudança. Esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho incrível em todo esse processo de criação, se você tiver a curiosidade, se você que não é cristão tiver a curiosidade, vai lá na Bíblia. Se você não tiver a Bíblia, você pode entrar no Google, dar um Google lá e digitar Gênesis. E você vai ler o capítulo 1 para você ver como foi maravilhoso esse processo de criação que a Bíblia nos relata lá, pelo qual Deus trouxe à existência todas as coisas. A gente vai ver Deus fazendo tudo com muita ordem, com muita organização e aos poucos. Deus não foi lá e falou assim: faça-se tudo. Não, ele foi trazendo dia após dia mais algum elemento de tudo aquilo que ele desejava, que ele imaginou, que ele pensou, que ele considerou criar. Ele foi compondo essa criação dia após dia. E aí, o que eu mais vejo quando essas pessoas que perdem o controle de tudo na sua vida, tudo vira um caos. Quando a pessoa me procura, ela quer uma consultoria para melhorar essa qualidade de vida. Eu vou atendê-la muitas vezes no trabalho de personal e eu vou fazer uma intervenção geral na vida daquela pessoa, nos hábitos. Eu vou ter que ajudá-la a fazer pequenas mudanças, mas que sejam significativas, para que ela consiga mudar esses hábitos dela, para que ela realmente experimente essa mudança de vida, mudança no estilo de vida. Mas a pessoa, quando ela se dá conta de que tudo saiu do controle, ó, o cachorrinho, vocês vão ouvir aí, mas isso é vida real, tá, gente? A vida como ela é, tá? Então, quando ela se dá conta do estado que a vida dela está, do caos que ela permitiu que se formasse, o que ela quer fazer? Ela quer mudar tudo de uma vez. Aí ela quer treinar todos os dias, mas ela quer, além de treinar comigo, ela quer correr na praia, ela quer também mudar a rotina de sono, ela quer mudar toda a alimentação dela, da noite para o dia, ela quer parar de sair, ela quer parar de beber, ela quer parar de fumar. Isso aí precisa fazer mesmo da noite para o dia, se conseguir, ótimo. Mas ela quer mudar absolutamente tudo numa única semana. E o que vai acontecer? Ela não vai conseguir. Ela pode conseguir durante uma semana, até mesmo durante 15 dias, mas aquilo não é sustentável. Não há como mudar todos os hábitos de uma vida toda, muitas vezes. Muitas vezes essa pessoa levou anos para estabelecer aquele caos na vida dela. Então, ela não tem como convencer o cérebro dela a criar novos trilhos, novas trilhas para percorrer
em uma semana, 10 dias. Da mesma forma que Deus foi criando todas as coisas paulatinamente, dia após dia, nós podemos fazer assim para reordenar esse caos que se formou em nossa vida. Então, nós podemos seguir implementando mudanças aos poucos. Existem hábitos que nós chamamos de hábitos angulares. O que são esses hábitos angulares? Eles são aqueles tipos de hábito que vão desencadear por si só uma série de outros pequenos hábitos que vão acabar se agregando ali de modo mais natural. Por exemplo, quando a gente começa a se exercitar, a gente começa primeiro com uma caminhada. Quando a gente começa a caminhar, a gente vai acabar colocando essa caminhada nos primeiros horários do dia, por exemplo, ou então no final do dia. E aí a gente vai ver que só o fato de ter começado a caminhar vai nos obrigar a tomar muitas vezes um café da manhã com alimentos mais saudáveis que vão nos dar mais energia para conseguir cumprir aquela caminhada. Nós vamos também ter mais disposição durante o dia, então, nós vamos acabar não tendo necessidade de ficar beliscando muitas coisas. Nós vamos executar as nossas tarefas do dia a dia com mais ânimo, com mais alegria, com mais motivação. E aí a gente vai acabar gastando mais energia ao longo do dia. Isso, consequentemente, vai nos dar uma qualidade de sono melhor. A gente vai começar a dormir mais cedo, porque a gente vai disparar no nosso organismo uma série de hormônios que vão favorecer esse funcionamento mais organizado do nosso corpo. Então, a prática de exercício físico vai funcionar como um hábito angular e a partir daí a gente vai começar a implementar os outros hábitos. Mais um ponto agora. Quando Deus seguiu criando, ainda seguindo esse modelo de excelência do Criador, a gente vai encontrar em determinado momento do Gênesis, tanto nesse início de Gênesis, quando eu falei que ele estava reunido ali em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, até o momento mais adiante, lá no versículo 27, onde ele vai novamente considerar entre os três da Trindade, né? Nós cremos que são três em um único Deus. Ele vai fazer essa consideração no momento de criar o homem. Ele vai fazer uma pausa em si para ele criar o homem. E lá no começo, ele estava criando e ordenando todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós precisamos buscar aliados nessa nossa mudança de vida. É fundamental que nós passemos a buscar pessoas que tenham os mesmos objetivos que nós. Vamos supor que você tenha o hábito, por exemplo, de fumar. Geralmente, quem fuma consome álcool. Normalmente, né? A maioria das pessoas que fuma acaba bebendo um pouco de álcool. E aí você quer tirar esse hábito da sua vida porque você já reconheceu que isso está te causando mal, que está comprometendo realmente a sua saúde, você já teve essa consciência. Mas se você continuar saindo com as mesmas pessoas, frequentando os mesmos lugares, será que você vai conseguir? Dificilmente. O ambiente, ele vai acabar falando muito alto e ele vai em algum momento se sobrepor a esse seu desejo de mudança. O ambiente é muito difícil de ser vencido.
Por isso, nós precisamos buscar pessoas que queiram o mesmo que nós. Por exemplo, você quer um estilo de alimentação mais saudável. Aí você tem um grupo de amigas ou de amigos que só sai para comer guloseimas. Quando se reúne, cobre a mesa de doces, de salgados fritos, de refrigerantes. Se você realmente está comprometida ou comprometido com essa mudança, será que você vai conseguir vencer as tentações de uma mesa com tanta oferta? Então, ou você vai convidar essas suas amigas e seus amigos a entrarem no seu time, influenciando essas pessoas a adotarem também um estilo de vida mais saudável, ou você vai se recolher um pouco e evitar tanto essas reuniões, para que você não incorra no erro de perder o ritmo dessa mudança que você tanto deseja. E agora eu vou colocar para você o ponto decisivo para que todas essas mudanças realmente comecem a acontecer, no sentido de você conseguir desenvolver essa disciplina tão desejada. Consiste na sua decisão. Quando Deus começou a colocar ordem no caos, quando ele iluminou todo aquele cenário, ele decidiu que ele iria criar todas as coisas. A primeira coisa que o Criador fez foi decidir criar. Portanto, o primeiro passo que você realmente precisa dar para desenvolver essa disciplina é decidir. Você precisa tomar a decisão de mudar a sua vida, de mudar o seu estilo de vida e de desenvolver essa disciplina. E muitas vezes você decide fazer isso, mas eu observo muito isso nas alunas e nos alunos e nas pessoas que eu faço essas mentorias muitas vezes, essas consultorias, é que no primeiro momento de tropeção, na primeira perda de controle, a pessoa incorre no erro de desistir e de achar que fracassou. Mas não precisa funcionar desse jeito. Quando a pessoa me procura e fala, eu estou desanimada porque eu chutei o balde, a expressão é essa, né? Eu chutei o balde no final de semana, ou então eu não consegui cumprir a minha rotina de exercício durante uma semana, o que eu faço? Eu falo, mas você não decidiu mudar? Decidi. Então, comece de novo. Você precisa começar de novo. Mas quantas vezes, Kátia, eu vou começar de novo? Quantas vezes eu vou tentar desenvolver a minha disciplina? Você vai tentar até você conseguir. Você vai tentar tantas vezes quantas forem suficientes para você conseguir desenvolver. A gente precisa manter essa decisão e ser mais forte do que a nossa vontade de desistir por qualquer coisa, porque é dessa maneira que a gente vai fortalecendo a nossa vontade, fortalecendo essa decisão que a gente tomou, mantendo esse compromisso que a gente fez com a gente mesma. Porque o que acontece quando a gente decide e desiste, a gente vai dando uma mensagem muito negativa, a gente vai convencendo-se de que a gente realmente não é capaz, de que a gente não tem competência suficiente para manter aquela decisão. Então, cada vez que você tropeçar e fracassar, você vai respirar, levantar e recomeçar, porque você está decidida, decidido a desenvolver essa disciplina.
Isso vale para qualquer área da sua vida, para qualquer área da nossa vida. Nós precisamos decidir mudar e fazer um compromisso com essa mudança. E cada vez que a gente fracassar, tropeçar, a gente vai levantar e começar de novo. Eu quero que você me conte o que você achou desse vídeo, se você tem dificuldades com a sua disciplina, se você nesse momento entendeu o que você precisa fazer realmente para desenvolver essa disciplina e o que você vai fazer a partir de hoje para melhorar essa sua capacidade em ser uma pessoa disciplinada. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Curta esse vídeo, coloque seus comentários, compartilhe com aquela pessoa que você acha que vai ser beneficiada com esse conteúdo e a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo vídeo, tá bom? Até lá. Um beijo, tchau.